Olá, gente, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja com você. Bom, eu sei que já está no finalzinho da tarde, mas eu senti uma inquietação no meu coração em compartilhar uma palavra. Na verdade, já tem alguns dias que tem queimado o meu coração, ainda mais depois de ter passado por algumas provações. E eu vi como importante é essa palavra que eu vou passar hoje. Quando nós falamos que somos de Cristo, né? Somos seguidores de Cristo, nós temos que segui-lo e imitá-lo em tudo que ele fez aqui. Eu lembro que um dos versículos, uma das falas de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo conhece esse versículo, não é mesmo? Então eu quero frisar em algo aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quero focar nessa segunda palavra que Jesus se referiu a ele, que ele é a verdade. Se nós somos seguidores de Jesus e nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos ter a verdade em nós, não é mesmo? A gente já foi implantado em uma cultura que, se a gente falar uma mentirinha que não prejudica ninguém e que não tem um desfecho grande, que não vai prejudicar nenhuma pessoa, nós podemos fazer, né? Vai dizer que não. Eu fui criada desse jeito, nós fomos criados desse jeito. Se não é uma mentira que vai prejudicar alguém, ela não tem problema. Mas eu quero ler aqui com vocês, lá no livro de João, no capítulo 8, do verso 43 em diante. Preste muita atenção, porque são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo. Forte isso, né, gente? Vocês são do diabo, é Jesus quem está falando. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Gente, é muito forte esse texto de João. João, capítulo 8, do verso 43 em diante. São palavras de Jesus. E para quem Jesus estava falando isso? Jesus estava ministrando ali nessa hora. Estava falando com nós. Essa palavra que Jesus falou há 2000 e poucos anos atrás, mas que serve para nós hoje aqui. Quantas vezes, a gente se deu a esse caminho tortuoso, que é o caminho da mentira. Muitas vezes a gente acha assim que a gente já tá numa cultura que é tão normal mentir, Tipo assim, uma mentirinha pequena, como o seu filho. A Estela muitas vezes me perguntou: mamãe, posso comer agora tal coisa? E eu falar assim: não, não pode comer agora. Eu fiz isso muitas vezes, tá? Quero compartilhar com vocês. Não pode comer agora, porque senão vai dar dor de barriga, porque não sei o que, porque isso, porque não sei o que lá. Mas na verdade eu falei aquilo só porque eu não queria que ela estivesse comendo naquele horário. Queria que ela comesse mais tarde. Não era uma verdade aquilo. Não ia fazer mal nenhum se ela comesse aquilo naquela hora. Mas o que eu fiz? Eu contei uma mentirinha, que eu não queria que ela comesse doce antes do jantar, Na verdade, eu não estava prejudicando ela. Eu estava fazendo algo para a saúde dela. Não queria estragar o jantar. Mas qual foi o problema? Eu coloquei uma mentira aí no meio. E a gente pensa assim: mas é uma mentirinha que não prejudicou ela. Foi uma mentira que na verdade até ajudou, porque agora ela só vai comer o doce depois do jantar. Só que eu quero falar uma coisa para vocês. Aqui Jesus diz que quem tem parte com ele é aqueles que dizem a verdade. A todo momento, gente. A verdade é verdade, A palavra de Deus aqui vai dizer: o seu sim é sim, o seu não é não. É 8 ou 80. Não existe ficar em cima do muro. Ou nós dizemos a verdade a todo momento, ou nós temos uma parte com o diabo. E como Jesus falou aqui, aqueles que têm parte com o diabo, aqueles que falam a mentira, o pai de quem fala a mentira é o diabo.
A Estelinha, minha filha de 8 anos, ela sabe disso. Todas as vezes que eu pergunto em relação a isso, né? Eu falo, filha, quem mente é o quê? E ela fala, ela já sabe. Quem mente é o diabo. Quem mente é o quê? É filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então a Estela, minha filha de 8 anos de idade, já sabe disso. E qual é o problema da mentira? Além de eu estar privando de ensinar minha filha o correto, que é sobremesa somente depois das refeições, almoço e jantar. Além de eu estar privando ela de realmente ensiná-la de verdade, eu ainda estou compactuando. O que eu estou fazendo? Eu ainda estou ajudando numa mentira. Eu estou falando uma mentira, não estou sendo inteira naquilo que eu estou fazendo. Vocês conseguem me entender? Mesmo que fosse pro bem dela. E eu quero contar agora uma pequena historinha para vocês, que eu creio que vai ajudar muito. É uma história que eu li num livro muito interessante e essa história ficou gravada no meu coração. Havia um rei e ele ia se casar. E ele pensou assim, o que é que eu faço? Há tantas moças bonitas, né, aqui, e eu precisava escolher a melhor rainha para mim. E foi quando um dos assessores do rei veio até ele e disse assim, eu posso te dar uma ideia. E foi lá, cochichou no ouvido do rei e ele gostou da ideia. E ele falou, ok, a Nina latindo ali, ok, vamos fazer isso. E foi quando o rei chamou todas as moças que haviam ali, e aproximadamente umas 20 moças, lindas, jovens, e ele falou assim, moças, aqui eu tenho uma semente. Eu vou entregar essa semente, uma semente para cada uma de vocês. E vocês têm que plantar essa semente. Daqui 6 meses, a moça que vier aqui com a flor mais linda, eu me casarei com ela. E as moças ficaram, super animadas, falaram, a minha flor tem que ser a melhor, a minha flor tem que ser a mais bonita, porque eu que vou me casar com o rei. Então, o rei entregou uma sementinha para cada uma daquelas 20 mulheres. E elas foram embora. E elas tinham que voltar daqui 6 meses para apresentar as suas flores, as suas rosas, né? E a mais bonita se casaria com o rei. Uma dessas moças, ela tinha plantado a sua sementinha. E eu não sei o porquê, mas aquela sementinha não vingava. Aquela sementinha não dava certo. Ela plantou a sementinha, ela adubou aquela semente, ela regava aquela semente, mas a semente não crescia. E ela começou a ficar desesperada. 1 mês se passou, 2 meses se passaram. No 3º mês ela disse, mãe, há algo de errado com a minha flor. Ela não quer nascer, ela não quer brotar. O que será que está acontecendo? Eu não vou ter nem a oportunidade de chegar lá e poder competir com uma flor. E a mãe dela falou assim, minha filha, tenta mais um pouco, cuida mais um pouco dessa semente, ague mais um pouco. E essa moça não desistiu. Faltando muito pouco tempo para ela chegar e apresentar uma flor para o rei, ela percebeu que não dava mesmo. Ela aguou, ela fez de tudo que ela podia para que aquela flor nascesse, aquela semente germinasse. E acabou que a semente não germinou. Ela ficou muito triste e ela comunicou à sua mãe e ela disse, mãe, eu não tenho mais chance. A minha semente, ela não germinou, a flor não nasceu, eu não posso nem ir até lá e competir. E foi quando a mãe dessa menina disse assim para ela, minha filha, não desista assim, faça o seguinte, vá até lá mesmo que você não tenha flor nenhuma para mostrar e fale a verdade ao rei, diga a ele que a sua flor não nasceu, que você fez o que você podia, o que estava ao seu alcance, mas que a sua flor, a sua sementinha não germinou, não deu uma flor. E essa moça ficou muito triste e muito envergonhada. Mesmo assim, ela decidiu ouvir o conselho da mãe. E no dia marcado, onde todas as jovens deveriam se apresentar diante do rei, essa jovem também foi. E ela foi com seu vasinho, apenas com terra, porque a sua semente não havia germinado. Ela foi com um pouco de vergonha, mas ainda pensando naquilo que a mãe dela falou, ela pensou, não, a minha mãe tá certa. Eu vou lá e eu vou dizer que pelo menos eu tentei. Quando ela chegou no palácio, ela viu todas aquelas moças entrando com vasos e as suas flores eram uma mais linda do que a outra. Haviam diversos tipos de flores ali.
e ela foi ficando constrangida, ela foi olhando a flor de todo mundo e todo mundo olhando para ela, porque o vaso dela era o único que não tinha nenhuma flor. Então as moças se posicionaram e o rei entrou no salão. Naquele momento o rei começou a olhar flor por flor, até que ele chegou nessa moça, aonde a flor dela não tinha germinado. E foi quando o rei perguntou. O rei olhou para ela e disse: "O que aconteceu com a sua flor?" Então ela disse, toda envergonhada: "Rei, me perdoe, mas eu fiz de tudo que eu podia para que essa semente germinasse. Só que a minha flor não vingou, ela não cresceu." E naquele momento o rei olha para todos que estão ali, olha para o seu conselheiro, dá um sorriso, pega essa moça pela mão, leva ela até no alto junto ao seu trono e fala para todos: "Essa é minha nova rainha." E todos que estavam ali não entenderam o que estava acontecendo. As moças que estavam ali começaram a ficar perplexas. O que está acontecendo? Como assim? Ela nem tinha flor nenhuma. Nós estamos aqui com flores maravilhosas e nós não fomos escolhidas? Como assim? E o rei viu que estava aquele alvoroço ali dentro do palácio e resolveu explicar o que é que tinha acontecido. Por que foi que aquela moça foi escolhida para ser a rainha? Então ele contou: "Bom, segundo aquilo que o meu conselheiro me disse para fazer, eu dei sementes que eram estéreis para todas vocês. E foi desse jeito que eu queria saber qual de vocês seria a melhor rainha para mim. Aquela que aparecesse aqui sem nenhuma flor, essa seria a minha rainha, pois ela optou em falar a verdade." O quanto essa história falou com você? Às vezes nós ficamos com vergonha de tantas coisas em falar a verdade, né? Às vezes a gente fica assim receoso: "Ai, será que eu falo a verdade? Será que eu faço isso? Será que eu não falo? Eu preciso falar a verdade para essa pessoa, mas eu tô com tanta vergonha porque foi um erro meu." Toda vez que nós dizemos a verdade, a gente abre um caminho para Jesus. Todas as vezes que a gente disser a verdade, a gente está confirmando que nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Ele é o príncipe da verdade, o príncipe da paz. Eu não sei aonde essa história falou com você, aonde isso mexeu com você, mas eu queria deixar essa palavra para você hoje. Que a gente não tenha nenhum pinguinho, assim, nenhum pedacinho desse dedo aqui, ó, com a mentira, com o Satanás. Que nós sempre possamos falar a verdade, por mais que aquilo nos tome mais tempo, nos deixe envergonhadas, mas no final, a verdade, não só no final, mas agora também, a curto, a médio e longo prazo, a verdade vai ser sempre nosso juiz. A verdade sempre vai andar do nosso lado. Amém? Então que nós possamos renunciar tudo aquilo que nos afasta da presença de Jesus, tudo aquilo que nos afasta da verdade. Amém? Deus abençoe você.